Olá, gente. Uma ótima tarde a todos. É sempre um grande prazer estar com vocês, trazendo um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre uma forma prática de vocês poderem estar otimizando a sua saúde e mantendo seu organismo não predisposto ao aparecimento e à evolução das doenças crônico-degenerativas que tanto nos acometem e cada vez mais precocemente. Vocês têm observado que a nossa expectativa de vida tem aumentado ao longo das últimas décadas, mas a incidência de doenças aumenta conjuntamente. Então, eu tenho dito que a gente tem mais tempo para viver, para ter mais tempo para ficar doente, para ter mais tempo para comprar remédio, para ter mais tempo para dar trabalho para os familiares e para causar mais prejuízo social. E por que não viver muito tempo e viver isso com autonomia, com qualidade? Isso não é difícil, é muito fácil. Eu queria dar uma dica para vocês de um documentário muito bem feito que vocês podem assistir na Netflix e que fala sobre o que querem que nós acreditemos, o que nos alardeiam ser bons em termos de nutrição, de alimentos industrializados, de medicamentos, como é que é coordenado esse processo visando simplesmente o lucro sem se preocuparem com a doença. Eu quero muito que vocês anotem o nome desse documentário, que vale muito a pena ver e ver a família toda junto. Né? Chama What the Health. Seria o que, né? O que a saúde? What the Health. Então, se alguém quiser anotar, eu vou soletrar como é que escreve isso. W-H-A-T, aí outra palavra, T-H-E, Health, H-E-A-L-T-H, What the Health. É muito interessante e eu tenho certeza que vocês não precisam praticar exatamente o que eles dizem lá, mas vocês vão ver que é tudo que eu venho falando para vocês quando eu falo de nutrição avançada, nutrologia do futuro, está tudo muito próximo. E eu fiquei muito feliz de poder ter assistido esse último final de semana, esse documentário. Queria que vocês também todos vissem, né? Também sem grande extremismo, não precisa ser completamente vegano, mas dá uma olhadinha naquilo, que eu tenho certeza que todos da sua família vão tirar muito proveito disso. Tá ok? Vocês bem sabem que o Manual do Proprietário tem algumas frases ao longo aí da última década que caracterizam o nosso trabalho. Uma delas não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Eu digo que meia dúzia, entre aspas, de alterações, que eu chamo de monstrinhos, ironicamente, que vêm ocorrendo no nosso organismo e a nossa medicina convencional não presta atenção, não cuida desses fenômenos, são os geradores de grande parte das doenças crônico-degenerativas, se não de todas elas. Né? Então, eu falo para vocês, falta de oxigenação dentro da célula para virar energia, ATP, falta de água, desidratação intracelular e no meio extracelular, é o outro monstrinho. Estresse oxidativo, aumento de radicais livres em excesso, não balanceadamente, não controlados, também destroem membrana celular, citoplasma, núcleo. As desmodulações hormonais todas, as carências nutricionais, né? As desproporções nutricional, a má nutrição, aumento de resistência à insulina, levando a obesidade, hipertensão, diabetes. Eu posso falar com vocês, aumento da resistência a todos os hormônios, mesmo que nós os produzimos em quantidades suficientes, mas os receptores estão bloqueados nas células, bloqueados por toxicologia ambiental,
por agrotóxicos, por plasticizers, por dioxinas, por uma série de substâncias que nós temos no nosso meio ambiente todo dia e que são basicamente inevitáveis. Portanto, é um outro processo importantíssimo na manutenção da saúde, é um processo periódico, 2, 3 vezes por ano, de detoxificação. Isso inclui colocar menos tóxicos no nosso corpo e aumentar a capacidade do nosso corpo eliminar esses tóxicos, né? E isso inclui jejum intermitente, uma boa hidratação, suor, sauna, uma série de coisas. Vocês vão ter alguns programas falando só em toxicologia ambiental e o que a gente pode estar fazendo para estar nos livrando disso. Continuando, então, isso tudo leva a mais alterações, aqueles monstrinhos que eu falei, né? Inflamação crônica silenciosa. Não existe doença crônica-degenerativa em evolução sem a presença de inflamação conjuntamente. Então, quando a gente começa a tratar isso tudo, o corpo não permite, ele não está num processo permissivo para que a doença se instale. E é justamente essa é a meta da medicina preventiva. Então, essa é a primeira frase. Não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, né? Todas essas doenças são causadas por meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, que nós não cuidamos. A outra é, tudo que seu médico não sabe sobre medicina funcional e nutrologia funcional pode te fazer muito mal. Então, vocês têm que pegar essas informações, anotar. Quem não tem tempo, esses programas todos estão indo para o YouTube depois de 2, 3 dias no máximo. Vocês entrem lá em youtube.com/Dr. Edmond Saab Jr. e procurem e vejam e anotem no fim de semana com calma em casa. Depois pesquisem, conversem com pessoas da área de saúde que vocês confiem e ponham em prática isso tudo. Isso é muito legal. Outra coisa que eu quero deixar para vocês é o nosso link de contato para sugestões de pautas, para dúvidas, porque aí eu estou respondendo vocês oportunamente. A Samira Chaine, a diretora de jornalismo, prepara isso tudo com muito carinho para mim e eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Eu vou começar respondendo as perguntas que eu recebi a semana passada de alguns ouvintes e aqui vai a primeira, que é do Astrogildo. Ele fala assim, Astrogildo Aparecido. Doutor, já que eu falei sobre probióticos, né, esses produtos naturais como sene e cáscara sagrada são prejudiciais? Os probióticos eu posso tomar por tempo indeterminado? Muito bem. Então veja só. Então são duas coisas diferentes aí. Os probióticos, que são as cepas dos bons micro-organismos que habitam o nosso intestino, eles devem sim ser tomados por tempo indeterminado, para sempre se manter essa flora em ótimo estado. Eu costumo, nos primeiros 2 meses, fazer uma composição, que eu já falei para vocês nesse programa, que eu falei sobre a microbiota intestinal, sobre o microbioma intestinal, ou seja, toda a flora intestinal, que eu costumo fazer uma formulinha que eu uso algumas cepas em uma quantidade grande de bilhões de cepas e nos 2 primeiros meses eu normalmente dou uma capsulinha por dia. São cápsulas que têm que ser gastroresistentes para só se dissolverem e liberarem esses micro-organismos lá embaixo, para eles poderem chegar no intestino grosso e se alocarem, porque se eles forem liberados antes no estômago, o ácido clorídrico vai destruí-los. Então isso é muito importante. Então os 2 primeiros meses eu dou todo dia uma e depois, dependendo da evolução da pessoa, uma capsulinha só para manter essa boa flora 3 vezes por semana e por tempo indeterminado, para a vida toda. Em relação à cáscara e ao sene, ele está falando de fitoterápicos, de plantas que ajudam, no caso de obstipação intestinal, intestino preso. Então são coisas diferentes, porque quando você fala em probióticos, você está falando em manter a permeabilidade intestinal, não deixar que toxinas invadam a nossa corrente sanguínea, manter o nosso sistema imunológico em ótimas condições, mas não necessariamente porque você usa o probiótico, você vai deixar de ter o intestino preso. Então isso está ligado a várias outras coisas, como falta da ingestão de fibras, poucos vegetais nos alimentos, né? Pouca atividade física, uma
pouca hidratação, quando você melhora a atividade física, come mais verduras, mais saladas, mais frutas, faz atividade física, melhorem muito esse intestino preso. E se for ainda necessário utilizar algum fitoterápico, pode sim utilizar a cáscara sagrada, o sene, a aloína, o fucus. Eu gosto muito de fazer, inclusive, uma mistura numa capsulinha de várias dessas fibras, dessas plantas, porque elas ajudam, estimulam sim o peristaltismo e não são tóxicas para o nosso corpo, podendo usá-las eternamente se for necessário. Tá ok? Então, agradeço aqui ao Astrogildo e está respondido. A Débora Moreira, ela fala o seguinte, ela quer saber sobre vermes intestinais, como tratar e como prevenir esses vermes intestinais, né? Essa é uma das perguntas dela, depois tem mais, eu vou responder aqui. Então, e o que pode causar vermes intestinais? Bom, vermes intestinais pode causar de tudo, desde coceira na pele até desnutrição nossa por competição, esses vermes se alimentando do que seria para nós, cistos no cérebro, cistos no fígado, esses cistos no cérebro levando a convulsões, cistos obstruindo canais importantes por onde passam a bile ou vermes inteiros, levando até insuficiência hepática. Quer dizer, pode acontecer muita catástrofe por causa dos vermes. E o interessante é que muita gente não liga uma coisa com a outra. E nas últimas décadas, eu tenho visto sempre exames de fezes negativos, 1, 2, 3 amostras. E quando eu costumo utilizar... Aí eu gosto mais da alopatia mesmo, da minha medicina convencional, mas eu faço um protocolo que eu desenvolvi ao longo desses anos todos aí, 35 anos de atividade, que eu uso 4 comprimidinhos. Então eu peço para comprar um genérico na farmácia, desde que o paciente não tenha contraindicação para isso. Eu uso o albendazol, 400 miligramas, e peço que eles comprem 4 comprimidos. Peço que tomem um comprimido 3 dias seguidos. Então, nesses 3 primeiros dias, qualquer desses vermezinhos vão ser mortos. Só que os ovos que eles colocam, não. Então, depois de uma semana, esses ovos vão se tornar adultos e vão continuar o ciclo botando ovos. Então, eu peço que eles tomem 3 dias seguidos, aí esperem uma semana para tomar o 4º comprimido, porque aí a hora que esse vermezinho for virar adulto, ele já encerra o ciclo. Então, eu gosto muito. Agora, existem... vermicidas naturais. Se vocês forem na internet, no Google, tratamento natural para verminose, vão falar de tudo para vocês, de hortelã-pimenta, de arruda, disso, daquilo. Eu prefiro não usar, porque a minha experiência é muito boa usando o alopático, esses remédios, e nessa forma que eu falei para vocês. O alho também tem poder vermicida, a berberina é uma substância fitoterápica, também tem poder vermicida. Uma coisa que me lembra e me chama a atenção, na década de 90, eu já vi há muitos anos atrás esse trabalho, foi feito um trabalho pelo governo americano, não foi feito esse trabalho por nenhum laboratório, nenhum fabricante da indústria farmacêutica, foi feito pelo governo americano e tinha 200 mil amostras de fezes da população do país todo. Pra vocês terem uma ideia, num país com alto grau de desenvolvimento e saneamento básico, tinha 80% de vermes presentes nessas 200 mil amostras. Então, é um assunto importante e que está sendo deixado de lado também. Ela me pergunta ainda se eu conheço o protocolo Coimbra, que utiliza vitaminas D em altíssimas doses para tratar doenças autoimunes. Conheço sim, inclusive o professor Cícero, neurologista da Escola Paulista, eu tenho vários pacientes em comum com ele, que vem se tratando de esclerose múltipla e outras doenças. E como é que funciona isso? A vitamina D em altas doses, ela se torna um imunossupressor. E como a medicina convencional cuida de uma doença autoimune, justamente levando a uma imunossupressão, controlando ou diminuindo a intensidade de ação do sistema imunológico para que ele pare de agredir estruturas do nosso corpo. E a vitamina D em altas doses, ela faz isso também. E então, ele optou por utilizar isso em vez de usar as substâncias conhecidas como imunossupressoras que nós temos na medicina. E ele tem tido muitos bons resultados com isso. Tá? Agora, é muito importante que saibam que tem que se evitar laticínios, porque em altíssimas doses de vitamina D,
todo o cálcio que você ingerir vai ser absorvido. Isso pode causar nefrocalcinose, encher os rins de cálcio, né, destruir a função renal e mais uma série de problemas. Então, tirar laticínios. E uma coisa importante que tem que ser feita nesses pacientes, e não está nesse protocolo, é sempre estar suplementando magnésio, vitamina K2, a MK7 nesses pacientes e vitamina A, para direcionar qualquer excesso de cálcio diretamente para os ossos, que é o lugar que eles devem ficar. Tá ok, gente? Então, e a Patrícia fala mais uma coisa, que ela queria ter sido sorteada para receber o meu livro, para presentear a filha dela, que acabou de entrar na faculdade de medicina. Bom, então vai aqui meus parabéns para você, tá ok? Isso aqui é da Débora. Débora Patrícia de Andrade Moreira. Parabéns pela sua filha e obrigado aí pela sua audiência, Débora. Tem uma outra pergunta aqui, vamos ver de quem que é. Essa pergunta é da Aline Afonso. Ela fala assim, doutor, eu preciso de alguma proteína que substitua a proteína da carne, não como carne de hipótese alguma. Tenho medo de tomar o whey protein, né, porque não faço academia. Eu amo café, amo leite, mas tenho refluxo. O que posso tomar de manhã? Grata. Olha, então, é ótimo que você tenha feito essa pergunta, porque tem muito jovem aí em academia hoje se intoxicando com a proteína hidrolisada de leite, né, rica em caseína. Muitas dessas pessoas, eu diria que pelo menos mais da metade delas, são intolerantes à caseína e nem sabem disso. E estão se intoxicando todo dia quando tomam esse tipo de produto. E tomam, às vezes, em excesso, fazendo uma sobrecarga da função hepática, da função renal. Não é raro eu receber jovens que frequentam academias e se trocam muita informação ali dentro e estão usando uma quantidade absurda dessa proteína do leite. Eles são intolerantes e nem sabem disso. E estão realmente jovens, musculosos, mas com uma saúde em situação precária. O que eu te sugiro é usar o Whey Veg, né? Então, que seriam proteínas vegetais, que tem de ervilha, tem de batata, e tem muito bons produtos no mercado, e a chance de você ter intolerância a isso é ínfima, e você vai estar muito bem nutrida, melhor do que se estivesse comendo carne ou se estivesse tomando hidrolisado de leite, Whey Protein de leite. Tá ok? Então, isso é muito, muito interessante. Tem muita gente achando que está fazendo bem para a saúde e não está, não. Andréa Moura, ela fala assim, o que causa o câncer de mama? Tenho 40 anos, sou magra, me alimento de forma saudável e perdi metade da minha mama. Também preciso de algo natural para concentração e memória. Estou estudando para concurso e tudo me dispersa, não consigo me fixar nos livros. Ok, Andréa. Bom, essa pergunta, o que causa o câncer, é incrível. Primeiro, o estilo de vida, né? Independente da sua hereditariedade, você tem na família mãe, tias, irmãs que tiveram câncer de mama, e você tem o gene BCRA1, BCRA2 positivo, então é certo que você tem uma hereditariedade grande para ter câncer. Mas mesmo quem tem a hereditariedade grande, se tiver um estilo de vida saudável, a chance de disparar esse gatilho e ter o câncer é muito pequena. Então, o que causa? Causa é o estilo de vida. Excesso de leite e derivados, os laticínios, já está comprovado em inúmeros estudos que eles aumentam muito a incidência de câncer de mama em mulher e próstata em homem. Né? O excesso de proteínas animais também é cancerígeno. A irradiação, uma coisa muito importante que ninguém dá atenção, são para energias telúricas que vêm do subsolo, linhas de Hartmann, veios d'água que passam e mandam essas energias telúricas para o nosso corpo. Então, lugares que você fica muito tempo, por exemplo, numa cama, 8 horas à noite. Então, eu tenho um caso de uma família toda que a filha, há anos atrás, teve um câncer de tireoide. A mãe teve um câncer de mama. E o pai teve um câncer de próstata anos e anos atrás, e recentemente, há 3 ou 4 anos, desenvolveu um outro câncer de fígado e pâncreas. E é muita coincidência, 3 pessoas habitando uma casa durante 10 anos, as 3 desenvolverem 4 tipos diferentes de tumores. Eu pedi para que fizessem uma consulta a um radiestesista, e o radiestesista foi lá, isso é uma coisa simples e científica,
e verificou que a casa ela estava com a energia que vinha do subsolo muito intensa e ruim, e que eles tinham que fazer ali algumas coisas para bloquear. Então, radiação também, não só de energias que vêm do subsolo, mas eletromagnéticas de celular, torres de transmissão perto de casa, isso tudo também é sabido causar câncer de mama. Xenoestrogênios, substâncias estranhas que vêm de fora, da toxicologia ambiental, como plásticos, os plasticizers, o bisfenol A, os agrotóxicos todos. Isso entra no seu corpo, se acopla ao seu receptor de estrogênio e manda uma informação errada, causando mutação. Então, está ligado também à toxicologia ambiental, está ligado também à parte emocional, pessoal. A parte emocional ela é importantíssima na geração de qualquer doença, sendo ela câncer ou sendo não. É muito importante a meditação, manter a paz, reagir diferentemente do que a gente está acostumado aos vários estímulos, né? Isso tudo mantém um equilíbrio do sistema imunológico muito importante para estar se evitando todo tipo de doenças. Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Dorinha Bruno. Ela fala, poxa, ansiedade, depressão, fadiga, inchaço, pressão alta, hipotireoidismo, colesterol, sobrepeso, tontura. Ela dá uma risadinha. Ela pergunta, todos esses problemas podem ser resolvidos com homeopatia? Onde ela mora não achou um ortomolecular nem um nutrólogo. E agradece. Dorinha, eu quero dizer que a homeopatia é uma ciência extremamente útil e vem sendo útil desde 1800 e alguma coisa, tá? 1811, quando foi inventada por Hahnemann. Os primeiros hospitais do mundo trabalhavam, era com homeopatia, não existia alopatia. Então a alopatia é muito importante, mas hoje nós sabemos que a homeopatia associada à nutrologia, à prática ortomolecular, à medicina convencional, que a gente fala, vai potencializar muito o resultado para todos esses problemas que você vem desenvolvendo. Tá, okay? Então eu acho que mesmo não tendo na sua cidade, valeria muito a pena você fazer um esforço e procurar um médico com visão de medicina funcional, nutrólogo, prática ortomolecular, e que te visse como um todo para poder parar a evolução de todos esses problemas que você me fala aqui. E a outra pergunta eu já tinha respondido, que era da questão das fibras. Para o Astrogildo, eu acho que as perguntas que eu tenho aqui foram todas respondidas para vocês. Anotem mais uma vez o nosso e-mail de contato, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Envie então suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões de pauta, que a Samira Chaine prepara isso com muito carinho, aqui a diretora de jornalismo, e me envia, e aí eu estou respondendo vocês sempre que oportuno. Tá ok, gente? Outra dica importante, então, é o youtube.com. Aí vocês vão procurar Dr. Edmond Saab Júnior e vão ver tudo que eu falei hoje, tudo que eu falei nos programas anteriores, vão anotar o que interessa. Todos têm um título, vocês podem começar pelo que mais te preocupa e vão atrás e pesquisem e levem essas informações a todos que te rodeiam, porque vocês vão observar a melhora na saúde de todos, familiares, amigos, colegas de trabalho, e é muito simples estar praticando isso tudo. Isso é simples, isso é barato e isso realmente funciona. Isso é tratar causa, isso não é tratar sintoma, isso é realmente resolver. Tá ok, gente? Bom, o nosso tempo para variar voa, nosso papo aqui é muito gostoso. Eu quero desejar a todos uma ótima semana, um super abraço da amiga Edmond, e terça-feira estamos juntos, pessoal. Tchau, tchau, gente.